Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. 2025 é um ano importante para todos os leitores do Brasil, especialmente aqueles do meu querido Rio de Janeiro, já que nesse ano a Unesco consagrou a cidade como a capital mundial do livro. Esse título acabou coincidindo com diversos eventos literários, entre eles a já tradicional Bienal do Livro, que nessa edição bateu todos os recordes e já é a maior da sua história em mais de 3 décadas. Mas afinal, uma Bienal gigante significa que estamos lendo mais? Eventos literários conseguem ser uma boa vitrine para novos autores? Ou será que estamos apenas dentro de uma bolha onde realmente cada vez se lê menos no Brasil? E é para falar sobre a Bienal do Livro 2025 que estamos aqui reunidos no programa de hoje, né? Hoje nessa sessão dupla, aqui nesse encadernado de capa dupla. Primeiramente, aqui hosteando este programa, aquele que até agora não entendeu qual é a dos patinhos grampeados ali na cabeça da galera, estou eu, Thiago Almeida. E juntamente comigo, ela que todo ano, quer dizer, todo ano não, né? A cada 2 anos se estressa, reclama, anda pra caramba, se aborrece com os adolescentes que invadem o Rio Centro, mas tá lá. Não falta uma única Bienal, minha querida Melissa Andrade. É isso aí, eu já vou deixar registrado que eu vim aqui para reclamar, tá? Vou reclamar, vou falar, e não vou nem reclamar dos adolescentes não, viu? É dos adultos mesmo. Tem também não sei qual que é a dos patos, e ninguém soube me explicar o que era, então vamos ficar por isso mesmo. Quem vai pagar o pato, né? É para isso que a gente tá aqui hoje. Para poder. Pois é, gente, vamos falar hoje sobre a Bienal, mas não só sobre a Bienal. Se você gosta de literatura, gosta de livros, gosta de eventos literários, até porque não é só no Rio de Janeiro que acontece, né? Tem Bienal pelo Brasil inteiro. Se você gosta desse tema, se você quer saber um pouco sobre mercado, sobre o que está rolando, o que está no hype, né? A gente vai tentar fazer um apanhadão bom nesse programa de hoje aqui, né? A gente tem poucas oportunidades de falar sobre livros, literaturas aqui no Zoneando, então hoje é um programa que a gente veio para falar bastante sobre isso, sendo você do Rio de Janeiro ou não, sendo você um frequentador de Bienal ou não, eu acho que é um tema muito interessante para a gente debater. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Querida Melissa Andrade, estamos aqui, né, mais uma vez, juntos, falando sobre livros. A última vez que a Mel deu uma passada por aqui pelo programa foi quando a gente falou sobre a pesquisa Retratos da Literatura, lançada no ano passado, né, edição do Zoneando 373, que está lá com o título Como o Brasil Mata Seus Leitores, né? Porque é basicamente isso. Quando a gente pegou aquela pesquisa, um programa bem legal, tá? A gente gostou bastante de fazer e acaba, Mel, que esse podcast, né, que a gente está fazendo hoje aqui, ele acaba sendo uma continuação daquele, né? Porque lá a gente pegou essa pesquisa, para quem não conhece, né, pesquisa Retratos da Leitura, é uma pesquisa que acontece todo ano, ela é feita por uma série de entidades aí, sindicatos, né, órgãos voltados a editoras e livrarias aqui no Brasil. E os números não foram lá muito bons, né? A gente fez um acompanhamento aqui, uma pesquisa gigante. Quem quiser dar uma procurada é melhor, mas a gente abordou aqui os principais pontos, e entre eles era que os leitores no Brasil estavam diminuindo, né? O número de pessoas lendo, leitores mesmo, né? Além ali do que tem sido mais vendido, o que tem sido mais acompanhado, as faixas etárias. Foi um programa muito legal, e eu acho que nessa Bienal, Mel, a gente pode ter um espectro um pouco maior sobre isso, tá? Porque a gente vai no evento, né? Foi muito comum
depois, eu ouvi um monte de influenciador postando coisas tipo, dizem que o brasileiro não gosta de ler, né? Dizem que o jovem no Brasil não gosta de ler e tal, e aí postava as fotos das pessoas correndo e tal. Mas as pessoas esquecem que, mesmo sendo gigante, ainda é uma bolha, né? Então, eu aprendi um negócio recentemente, nada a ver com nada. Talvez você já deva ter escutado falar disso, eu não sabia, né? Porque como você tem formação em marketing, talvez você já tenha passado em marketing em algum momento, que é o viés do falso consenso. Uhum. Você já ouviu falar disso? Sim. Eu tava vendo um vídeo de uma mulher, eu não lembro o nome dela, acho que é Carla, se eu não me engano. Ela tava falando sobre um outro rolê, falando coisa de maquiagem, que teve uma influenciadora que falou que a maquiagem dela era a maquiagem mais vendida do Brasil. Né? Aquelas coisas de, meu evento é o mais popular, a minha maquiagem é a mais vendida, enfim. E aí as pessoas falando, não, realmente, todo mundo conhece, né? Todo mundo não sei o quê. Tinha gente que nem sabia quem que era a tal da blogueira lá, que tinha maquiagem e tal. E aí ela fala sobre esse rolê, né, do viés do falso consenso. E basicamente, tipo, é uma distorção que as pessoas têm, que elas superestimam que aquela coisa é muito popular ou é muito famosa com base numa percepção que ela tem da realidade dela. Ou seja, se você está inserido numa bolha, por exemplo, né, que assiste muito filme de ação, e aí todas as pessoas ao seu redor consomem filme de ação, conhecem o nome dos atores, o nome dos diretores, sabe o ano que o filme foi lançado, a sua percepção é de que todo mundo gosta de filme de ação e todo mundo assiste filme de ação. Então, assim, trazendo isso para o mundinho literário, né, e como a gente gosta de falar das bolhas, que na verdade esse senso, esse falso consenso é isso. É você estar numa bolha e como você está só tendo aquela percepção daquele micro-universo, o seu entendimento é que aquele micro-universo é uma realidade, é uma verdade absoluta. Sim. Sendo que não é uma verdade absoluta, né? E aí, depois que eu vi isso, minha cabeça fez... Eu falei, caralho, é isso. Faz todo sentido. Sim. Porque a gente já tinha a noção da bolha, só que eu não tinha a perspectiva pelo lado da pesquisa, pelo lado do estudo, de que tem um estudo sobre isso, né? O marketing estuda isso. E que tem tudo a ver, literatura com marketing, porque tem venda de livro, né? É um mercado. Exato. Aliás, um mercado. Aliás, para quem está envolvido dentro do mercado literário mesmo, né, do mercado editorial, sabe que editora nenhuma lança nada porque o autor é bonito, né? Logicamente que se você for um autor... E nem porque o funk é. Logicamente que se você for um autor já consagrado, as portas estão abertas, né? As pessoas esperam que você vá vender o próximo best-seller, a próxima capa que vai ficar lá na ilha principal, né? Chamando a atenção, enfim. Então, tudo fica mais, entre aspas, mais fácil, né? Eu nem diria mais fácil, mais acessível. Mas até chegar lá, né? Lembrando que isso é um funil que nem todo mundo consegue ter esse tipo de exposição. Mas a gente vai falar bastante ainda sobre isso, né? Você citou a questão do marketing. Se eu não me engano, isso era uma... A gente via muito isso nas aulas de psicologia do consumidor, quando falava de falsa unicidade, né? E um outro exemplo... Tem certos consumidores que eles acham, né, que só pelo fato dele e da bolha próxima dele consumir aquilo ali, todo mundo consome, quando que na verdade não é bem assim, né? É essa falsa unicidade, e isso geralmente isso é refletido em diversos grupos, inclusive entre os leitores, né? Já que leitura, como muitos, não vou chamar de hobby, né, mas como muitas experiências, é muito apaixonante, né? Você vê que a galera, você tá lá no Threads, né? Eu tô lá também, a gente acaba acompanhando as coisas que os algoritmos jogam pra gente, você vê que a galera treta sobre livro, leitura e literatura o dia todo. Não, a minha bolha nesse sentido, por conta, eu tô falando de bolha em questão de algoritmo, é muito diversificada. Mas assim, um exemplo prático foi ótimo, né, Cebolinha? Um exemplo prático, tipo, vivência, é que quando eu fui pra Bienal, eu peguei um Uber, né? Se eu soubesse, eu tinha ido de BRT, mas isso é uma outra questão que a gente vai falar depois. Sim. Eu fui de Uber, né? Porque, ok. Quando a gente chegou lá, na boca lá do Rio Centro, né? Que afunila os carros pra entrar e tal, o motorista virou pra mim e falou assim, o que tá tendo aqui no Rio Centro?
por que tem esse monte de gente? Aí eu falei, é Bienal do Livro. Aí ele, tá, já começou. Ou seja, um exemplo prático de como... E, gente, e assim, para quem é de fora do Rio de Janeiro, eu sei que a gente tem muitos ouvintes que são de fora do Rio, a Bienal do Rio, ela é massificamente divulgada. Sim. Você tem outdoor, você tem anúncio na televisão, você tem anúncio na internet, em todas as redes sociais. Quando eu falo outdoor na rua, quer dizer que a cada poste nas vias principais do Rio Ponto de tem ônibus. Um banner gigantesco no ponto de ônibus. Ou seja, não é um negócio que é segregado só para as pessoas que leem livro. É igual a Feira da Providência, que acontece no mesmo lugar. É igual a Feira de Gestante, Mamãe e Bebê. Eu diria que é até mais, Mel. Eu diria que é até mais. Sim, não, esse ano principalmente, por conta da capital mundial do livro. Mas só para as pessoas que são de fora do estado, né, da cidade terem uma noção, é muito divulgado. Não é um negócio que é nichado, é muito divulgado. A prefeitura, e não é também só por conta de que 2025 o Rio de Janeiro foi eleita a capital mundial do livro. Mas isso acontece desde que a Bienal é Bienal, gente. A Bienal é muito divulgada, sim. Porque ela conta com várias parcerias, principalmente da Prefeitura do Rio. Então, assim, é uma coisa que as pessoas não veem, justamente por A, não estarem inseridas no meio literário, e B, por não prestarem atenção, porque em todos os pontos da cidade tem uma informação sobre isso, tá? E ainda assim, as pessoas conseguem não saber o que está acontecendo. Ou seja... Né? Eu não tô falando isso num sentido do tipo, nossa, a pessoa é alienada. Não, é porque assim, realmente não faz parte da vivência de certas pessoas, né? Não faz parte, assim, é normal isso. Inclusive, eu tava até um pequeno caos aqui, né? Eu tava conversando com uma pessoa já de idade, né? E a gente estava falando sobre livro, leitura e tal, ela falando que estava incentivando muito os filhos a lerem e tal, porque ela não gostava muito de ler. Eu falei assim, leva eles lá no evento, né? Vai ter mais uma Bienal aí, leva lá para eles conhecerem, acho que é uma oportunidade legal para você ir e tal, para conhecer e tal. Aí a pessoa ficou me olhando, assim, depois ela... Mas assim, pode ir com qualquer roupa... Coitada, né? Você vê que é um pensamento como se fosse uma coisa elitizada, né? Quando que na verdade não é. Inclusive. Infelizmente, a gente vai falar disso também. Sim, mas eu tô dizendo no sentido de que é uma coisa assim, super intelectual e rebuscada, porque, nossa, a pessoa lê, né? Então ela é intelectualizada. Primeiro, gente, logicamente que quem lê, né? Quem lê bastante e tal, aumenta o seu repertório, seu conhecimento e tal, mas não significa também que seja uma pessoa erudita, né? Tem muita gente que é imbecil e lê também, tá tudo certo. Mas eu acho que a gente tem que tirar um pouco dessa aura da questão do hábito de ler dos livros em si, como se fosse uma coisa assim, tipo, nossa, só as pessoas cultas, né? Só as pessoas inteligentes é que leem. Não, inclusive, cara, essa é uma das maiores mentiras. Exato. No meio literário, que pessoas que leem muito são inteligentes. Não, gente. Não. Tá? Não. Tá? Não é porque você lê muito que você é inteligente, tá? E eu não vou nem entrar aqui na seara de mas é as pessoas que leem só, sei lá, Crepúsculo e Divergente também, não sei o que. Não é isso. Não. É uma outra questão. O rolê de que é um mito, isso de verdade é um mito, de que pessoas que leem muito são inteligentes. Essa é a maior mentira do mundo literário. Não vão nessa, não acreditem nisso não, tá, gente? Exatamente. Porque isso envolve inteligência, nesse caso de leitura, envolve pensamento crítico, e nem todo mundo, quando lê, está desenvolvendo pensamento crítico, e também não é necessário desenvolver sempre pensamento crítico enquanto você está lendo. Tá? Porque assim, às vezes a pessoa quer ler para se desligar, ela não quer ler para fazer análise, para destrinchar o livro, né? Para tipo, oh meu Deus, que uma mensagem profunda e tal. Às vezes você só quer ler um negócio para você se distrair, enfim. Às vezes eu uso até muito um livro para descansar do outro. Às vezes você pega um livro super denso, pesado, eu falo, não, cara, tem que pegar uma leitura mais tranquila agora, porque essa aqui me bateu. Eu faço essa alternância aí. Eu li leitura detox. Eu li um livro de tipo, acho que 60 páginas.
Eu li Babel, né, da R.F. Kuang, que é muito bom, é o tipo de livro que eu acredito que você iria adorar. Sim, tá na minha Só lista. que ele é um livro que ele é muito denso. E é um tijolaço. Porque ela fala muito de linguística, ela fala de questões de sociedade, de preconceito linguístico, e xenofobia, e racismo. Tudo isso está no livro, no meio de uma fantasia, que é uma fantasia, mas ela usa elementos históricos e questões reais. Só que, assim, é muito pesado. E não é porque é ruim, né, tá, gente? É muito bom. O livro é excelente. Eu dou, 6 estrelas, nem 5, eu dou 6. O livro é muito bom. Mas ele é pesado, porque chega um momento que te incomoda o fato como o personagem é tratado, como as pessoas falam de outros idiomas, como as pessoas tratam idiomas que não são idiomas românicos, né? Que é tipo inglês, francês, né? Que são os idiomas dos colonizadores, vamos colocar assim. E aí, depois disso, eu fui ler um livro thriller, que eu falei, eu quero ler as pessoas, sendo decapitadas, morrendo, um negócio que eu não tenho que raciocinar muito. Só pra relaxar. Meu Deus! E fica aí já a recomendação pra quem quiser, que é muito bom. Aliás, todos os livros dessa autora... Ela tá sempre... É foda, ela é muito foda. Ela tá vendendo muito bem. Agora, Bienal, Mel, vamos a números, né? A gente fez essa introdução aqui, mas vamos a números que eu acho que é importante a gente falar, né? Porque essa Bienal, eu citei aqui na nossa introdução, na nossa abertura, que foi o maior evento em 30 anos, na verdade foi o maior evento em 40 anos, né? Porque a Bienal é de 83, então na edição de 2023 ela completou seus 40 anos aí, tá quase igual eu, né? Eu sou de 84, então a Bienal tá quase igual eu. Mas o fato é que, de acordo com a organização do evento, mais de 740 mil pessoas foram ao evento desde a pré-estreia no dia 12 de junho, tá? Até 22 de junho, que é num domingo, né? Foram 10 dias de evento corridos aí. No total, foram 6,8 milhões de livros vendidos, o que corresponde a um número de 23% a mais do que a edição de 2023. E é aquilo, né, Mel? Muita gente dizendo que a Bienal estava muito cheia esse ano, né? E aí tem quem discorde, fala, gente, Bienal é cheia todo ano e tal. Não, realmente encheu muito. Estava anormal. Não, isso é um negócio que eu vou reclamar. Estava anormal. Como o Thiago falou, tem muitos anos, inclusive, que eu não ia à Bienal, né? Acho que a última vez que eu fui foi em 2017, se eu não me engano. Não lembro, ou 2019, um dos dois, não lembro. Mas tem bastante tempo. E assim, tava cheio, mas a gente conseguia entrar nos estandes. Não tinha fila para você entrar nos estandes. Estava cheio, estava incômodo, mas era um incômodo ok. Gente, eu fui, o Thiago foi no segundo sábado, não foi? Fui no segundo sábado. Penúltimo dia. Eu fui no primeiro sábado, né, no dia 14. Gente, é um negócio assim surreal, era surreal. E aí, o que passava na minha cabeça, naquele momento, né, e nossa, enfim, eu vou falar o que aconteceu comigo depois, mas é outra questão. Eu só pensava assim, eu falava, gente, se acontecer alguma coisa, sei lá, tem um monte de stand com luz, tem bastante parte elétrica, né, se dá um curto, se alguma coisa pega fogo, por menor que seja, sabe? Pegou fogo ali, resolveu. O pânico que ia causar na hora, aquela monte de gente aglomerado, não tinha uma fiscalização e eu fiquei quase o dia inteiro no evento. Eu não vi ninguém do evento rodeando os estandes. As filas estavam desorganizadas, né? Cabia a cada stand, a cada editora organizar a própria fila, e beleza, isso sempre foi assim, mas era o ponto de organizar e a fila tá tão cheia que começava a invadir o espaço de trânsito das pessoas. Sim. Né, do ir e vir das pessoas. E aí começava a aglomerar, começava a fechar. E eu tenho, sim, uma questão com muvuca, porque eu já fico pensando, na minha cabeça já fica assim, porra, de novo, se acontecer um caos, essa galera vai correr pra onde? Vai um se atropelar, vai um passar por cima do outro. Então, assim, mas vocês têm que pensar. A galera da positividade tóxica, né? Que já falamos isso em outros podcasts, também em outras situações. A galera do tipo, mas a gente tem que ficar muito feliz porque a Bienal estava lotada. Isso quer dizer que as pessoas estão lendo mais, não sei o que. Mano, eu queria dar um soco
Em todas as vezes que eu tava no Threads e alguém tava sendo positivo tóxico e falando, ai, tá incomodada, não vai. Vai dia de semana. Parece vai, gente, que não pode fazer uma não crítica, né? Não pode. Não reclamar. pode. Não pode falar, não pode reclamar. E é todo mundo no mundinho literário, porque eles querem ficar de boa com a Bienal. Porque querem, a gente ama, a gente adora, mas tem problemas, gente, como todo evento. Tem que reclamar, sim, gente. Tava insuportável. Coisas sobre estrutura. Não sei se você soube disso depois, mas eles tiveram que diminuir a quantidade de banheiro masculino. Eu ia falar isso agora. E transformar os banheiros masculinos, eu não sei quantos, em banheiros femininos, porque a fila pro banheiro feminino, gente, ela dava, tipo, era uma... Sei lá, era 200 pessoas na fila. Assim, vamos ser claros, né, Mel? Pro homem ir no banheiro é muito mais prático e fácil do que a mulher, por motivos óbvios. Eu entendo que precise fazer isso por uma questão de logística, né? Você sabe que eu já trabalhei com evento também. A gente, na hora ali, tem que rebolar e tentar fazer a coisa da melhor maneira possível. Só que, assim, sinalização zero, sabe? Nem tinha banheiros que eram para homens, né? Que eles converteram e, assim, nem as mulheres iam, porque não sabiam que era um banheiro que elas poderiam ir, e os homens chegavam lá e batiam de cara e falavam, pô, não posso ir, tem que atravessar o pavilhão de novo, porque eu contava que aqui tinha um banheiro, eu tenho que ir, né? E não é, gente, aquela coisa de, coitado do homem, não pode ficar... Não, tudo bem, mas às vezes você já... Vai que o cara tá se sentindo mal, ele tá passando mal, ele já sabe, né? Ele conta que vai ter um banheiro ali, porque normalmente tem, chega lá e não tem. A pessoa pode estar enjoada, pode estar com dor de barriga, o negócio, ele tem que atravessar o pavilhão todo. Se você estiver passando mal, você morre ali. Se for um cadeirante, se for um idoso, criança, teve muito. Então, assim, não, e o único banheiro família, assim, eu acho que a gente tem também, né, que tentar desenhar em palavras o tamanho que é a Bienal do Rio. A Bienal do Rio, ela é a maior Bienal do Brasil. E sim, é maior do que São Paulo. Porque São Paulo é um pavilhão só. Um pavilhão de São Paulo são 2 aqui do Rio e a Bienal acontece em 4 pavilhões. Ou seja, são 2 do um pavilhão desse que acontece em São Paulo. Pra galera que é de São Paulo, teve área externa, com roda gigante, parque de alimentação. E aí, você vai falar isso. E aí, esse ano ainda teve área externa. Tinha coisa nas áreas abertas do entorno do Rio Centro. Então, gente, pensa só. São 740 mil pessoas. É gente para um caralho. Obviamente não no mesmo dia, pessoas transitando, né? Sim. Mas é muito grande. Todo tipo de gente. Você vê de tudo, Então, assim, teve várias coisas de organização. Eu vi pessoas falando, eu vi professores reclamando que não tinha desconto para professor. E eu achei isso muito, muito bizarro. Porque toda edição, se eu bem me lembro, tinha desconto. O professor ia, né? Desconto só na entrada. O desconto era isso. O desconto era só na entrada. Quando você chegava no estande para comprar, se você falasse que você era professor e mostrasse uma carteirinha, eles falavam, não, o desconto já está embutido no livro. Então, tipo, não tinha, ou o desconto já estava embutido no livro, ou não tinha desconto. Inclusive, tinha um stand lá que era o stand do professor, né? Com um monte de coisa vendendo, mas assim, era uma grande papelaria, não sei se você chegou a ver, né? Era um monte de caneta, um monte de troço. Bob Good pra cacete, que aliás, Bob Good tomou esse evento. Não, febre do Bob Good. E aí é uma outra questão, né? O meu tá aqui, ó. Aí, ó, o Bob Good dela aí, ó. Comprei. Pô, 25, é por isso, gente, R$25, as pessoas têm que pensar nisso. É 25 e eu acho legal que é o Bob Good, o Bob Cut, o Cut Cut. A gente tem... Eu tenho versões aqui, ó. Aí, ó. A gente tem, ó, o Cute and Conf. Eu tô falando. Aí tem o Bob Good. E a gente tem o... Calma, eu tenho 3 aqui, ó. Criaturas fofinhas. Aí, ó. Tem gente, mas vamos lá. Isso aqui é o universo expandido do Bob Good. Porque assim, Bob Good, real, oficial,
é esse aqui, que inclusive ele tem um selo. Cadê ele? Tá do lado contrário, calma. Aqui o selo. Ó. Aí, ó, Bob Good Isso aqui é o selo original. oficial. Esse é o Bob Good original, que é da HarperCollins. Ó. Só que, gente, essa bodega, eu sou muito curiosa, né? Eu vejo essas coisas na internet, eu sempre gostei de pintar. E aí, ó, tem é bem grande os desenhos. E, obviamente, o mercado virou e falou assim, isso está na moda? Vamos fazer mais. Vamos lançar. Vamos lançar. E aí eu gostei desse aqui, porque esse aqui são coisas de casa, ó. Sim. Vou pintar a cozinha, ó, o armário, a sala. O outro são bichinhos. Então, assim... É uma oportunidade de mercado. Inclusive, Mel, a minha mulher me mostrou... E é uma oportunidade das pessoas não saírem de mão abanando. Sim, inclusive a minha mulher me mostrou, não lá na Bienal, em casa, né? Uma versão pornô do Bob Good vendendo na Shopee. Eu fiquei horrorizado com os ursinhos na posição do Kama Sutra. Tinha a versão Bob Good de Jesus. Era esse o título do negócio. Bob Good de Jesus. E aí era tipo bíblico. Era tipo, a capa acho que é uma coisa meio Arca de Noé. E aí dentro eram momentos da Bíblia, sabe? Tinha, sei lá, o Moisés dividindo o mar. Tinha a Arca de Noé, mas era isso. Era o Moisés em forma de Bob Good, assim, ursinho de bracinho aberto? Não, eram bonequinhos, eram humaninhos, eram figuras humanas. Sensacional. Gente, aí meu amigo, meu Deus, eu falei, tem mercado, deixa os cristãos pintar. Se o cristão estiver pintando, ele não tá enchendo o saco do povo evangelizando dentro do metrô, do trem, do ônibus, então deixa os caras pintar. Mas é isso, assim, tem muita coisa que dá pra reclamar. Outra coisa, assim, gente, vamos lá. Quem é rato de Bienal sabe que comer dentro da Bienal é complicado. Primeiro, porque tudo é caro. Segundo, que não é tão bom. Terceiro, sentido, porque é uma merda. No sentido que, assim, não dá pra você sentar direito em nenhum lugar, é uma briga. E são trailers, são barracas, porque não tem cozinha ali dentro. Então o cara tem que levar aquilo pra esquentar em micro-ondas. Mas não tem mais. Então, assim, não é uma comida 100% de qualidade. Então, quem já é mais rato, leva de casa. Eu levei. Levei salada de frango, levei sanduíche, biscoito, levei café. Eu levei. Tem que levar café. Aff, que delícia. Comi. Fiquei o dia inteiro do resto da Bienal com uma puta de uma dor de cabeça. Porra, que eu não sabia o que era. Não, eu já fui com dor de cabeça. Porque eu acordei com dor de cabeça, fui com dor de cabeça. Eu já tinha tomado remédio. Aí eu pensei, porra, é fome. Vou comer. Uhum. Parei pra comer a minha comida. Eu fiz uma salada, né? De macarrão. Falei, eu falei, não vou botar maionese, porque esse negócio vai ficar pior aqui dentro da minha mochila. Botei as coisas, né? Botei cenoura, botei tomate, botei milho, botei ervilha, enfim. Botei atum. Só não botei. Aí ficou dentro da mochila e aquilo ficou apitando na minha cabeça do tipo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Falei, mas não tem, eu preciso comer alguma coisa. Aí comecei a comer, evitei comer o atum, comi mais macarrão e tal, mas obviamente eu devo ter comido o atum, porque o atum se misturou com as coisas, né? E aí eu passei mal. Assim, a minha sorte, eu tive uma mini intoxicação alimentar. A minha sorte é que eu só fui passar mal, de verdade, quando eu cheguei em casa. Tipo, 9 da noite, ainda comi uma pizza, e aí meu estômago virou e falou assim, tu tá de sacanagem com a minha cara. Deus, uma mulher magra e de ruim também, meu irmão. Poço sem fundo. Aí eu fui comer a pizza, uma dor de cabeça. Eu falei, mano, tem alguma coisa muito errada, muito errada. Aí eu pensei assim, minha dor de cabeça tá forte, a minha pressão tá alta, isso é estômago, isso é fígado. E aí comecei a ficar muito enjoada. Aí eu fui vomitar. Eu odeio vomitar. Odeio. E me ataca logo a ansiedade. É muito ruim. Mas é muito engraçado como é que o corpo humano funciona. Porque fui eu vomitar e automaticamente minha dor de cabeça foi embora. Que bom, porque... Aí fica nessa, porque eu fiquei assim, vou passar mal aqui com o negócio que eu comi, pelo menos eu pipoquei, mas aí o que tinha lá pra comer? Batata frita, pipoca, hambúrguer, cachorro quente. É basicamente isso, gente. Tinha um pavilhão com comida, se eu não me engano.
Mas era um negócio que vinha nos pratinhos de isopor, esquisito a beça. Agora... Eu não sabia a procedência. Tinha, só para deixar um parênteses aqui rapidinho, antes da pandemia, o Rio Centro tinha uma área de restaurante. E tinha como ter restaurante, tipo, a última Bienal que eu fui com a minha mãe, a gente comeu comida, era tipo um self-service, tá, gente? Eles montaram como se fosse um buffet com a comida fresca para cozinha e tal. Quando teve o rolê da Covid, e aí algumas pessoas reclamaram, e quando tinha os eventos, as pessoas reclamavam do evento, citando o restaurante, que era uma coisa terceirizada, não era uma coisa da Bienal, a Bienal, em vez de virar e falar assim, porra, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Não, fez o que todo brasileiro faz, que é, este pepino eu não quero mais. Aí eles foram e cortaram. Tiraram, e aí não tem mais, entendeu? Agora, o que é realmente uma esculhambação, e isso é toda Bienal, cara, eu fico de cara com isso, eu acho isso uma sacanagem, tá? É a água. Os bebedouros que não funcionam direito, não sai água direito, água quente, ok, a gente sabe que o fluxo é muito grande, agora, pô, não sai água, cara. Sabe? É o mínimo. Não, e aí uma garrafa d'água, R$7. Ou não, R$12, ó. Porra, 7, R$12 uma garrafinha d'água. Essa parte de estrutura tava bem complicada, tá? Agora, em questão de outros números, Mel, a gente pode falar aqui, ó, que a Bienal desse ano contou com mais de 1.850 autores nacionais e internacionais, tá? Na sua programação oficial. E nos eventos, né, que estavam espalhados ali nas ativações, enfim. No total, foram mais de 1.200 horas de conteúdo sendo feito lá dentro do evento, né? E aí, cara, se você entrar, né, tá disponível ainda o site, realmente tivemos nomes grandes, né, alguns ligados diretamente à literatura, outros nem tanto, mas a gente teve aqui, por exemplo, a Chimamanda, cara, que veio aqui, né? Adoraria ter conseguido uma foto, um autógrafo, né? Mas não... Acho que foi sexta-feira, né? Ela foi no dia mais vazio, eu acho. Sim. O Iberê, né? Que o pessoal conhece bastante. O Jefferson Tenório, que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente. O Cortella, né? Filósofo. Então, assim, pessoas ligadas ao mundo da literatura, que são coisas grandes, né? Ó, assim que eu cheguei, eu cruzei com o Rafael Monte. Passou do meu lado, assim, com um monte de segurança. Possível chegar perto dele, acho que se eu pedisse uma foto, eu ia levar, sei lá, um soco, né? Mas você também teve outros ali, como, por exemplo, a Thaís Araújo, que mediou o painel, né? Tiveram muitos painéis espalhados ali. Tinha uma espécie de palco principal, acho que no pavilhão 2, se eu não estou enganado. Mas os próprios estandes faziam outros eventos. Mas assim, é complicado, Mel, porque pegar autógrafo dentro da Bienal, quem foi pra CCXP sabe que é mais ou menos aquilo ali. Tu tem que estar lá desde cedo, abrir o portão, você corre igual um louco e vai pra área, né, lá de autógrafo, porque é muita gente, é tipo assim, lógico, né, gente? Não, mas eles estavam disponibilizando antes, você pegava as senhas, eles tinham um horário, eles avisavam, acho que no Instagram, nas redes sociais, né? Quando que ia abrir, eles falavam, ó, pra você se inscrever pra pegar autógrafo para X pessoas. Não, minto, não tinha categorias, né? Era tipo assim, ó, vai abrir as senhas dos autógrafos. E aí você tinha que entrar naquele horário para poder agendar para quem que você queria. Então, por exemplo, se teve... E dessa vez, eu não sei se das outras vezes teve, porque eu não prestei atenção, tinha uma área de autógrafos. E aí a pessoa ficava lá no alto. É isso. Mas assim, você tinha uma senha, você só entrava com essa senha que você se inscreveu no site da Bienal. Mas eu acho que mesmo se você conseguir... As senhas eram limitadas, né? Então, assim... Sim, se acabou, acabou. Eu não sei se eles deixaram ninguém passar, acabou, não. Mas não tinha como você pegar, tipo, eu tô aqui e peguei uma senha, né? Não, na hora eles não estavam dando. Eles já tinham falado que eles não iam dar senha na hora. Então, se eu não fosse, falar, quer saber, eu não vou hoje, não vou amanhã, mas eu fiquei com a senha. Aquela senha morreu comigo. Morreu. Se você fosse, você não conseguiria ir, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que para pegar autógrafo
E em stand, que em stand era mais fácil. Às vezes o cara chegava lá, ele estava dentro do stand, estava na mesa dele, às vezes um dia especial, era mais acessível, né? Às vezes o cara pedia licença, ia no banheiro, ia tomar uma água, voltava, ou então às vezes falava que, olha, gente, acabou e tal. Mas esses grandões, é nesse esquema que você falou, cara, é correria. E pra Bienal, pra pegar autógrafo, pra tirar foto, assim, tenha na sua cabeça que se você puder ir em mais de um dia, é melhor. É bem melhor. Porque assim, esse dia eu vou pra tirar foto, eu vou pra conhecer o morrer autor, aqui na fila. fulano, então vou ficar aqui na fila, vou ficar lá na fila lá da Dark Side pra entrar dentro do stand, né? Eu falei não. Conta a lenda que tem gente na fila até hoje, né? Pra conseguir entrar dentro daquele stand. Não à toa eles ganharam prêmio, né? Não, realmente estava lindo, mas não dá pra entrar. Agora, se você vai pra circular, pra comprar e tal, pra conhecer outras coisas, o ideal é você ir em 2 dias. Porque quem vai pra curtir atração, pra ver painel, demanda muito tempo, né? O que, de certa maneira, eu, inclusive, vi essa reclamação na internet também, né? Das pessoas falando, ninguém tá querendo ir nos bate-papos. Não, porque tinha gente, sim. Tem que ser debatido, não sei o quê. E eu tava aqui pensando, cara, é uma pira que eu não tenho. Eu realmente não tenho. Eu acho que a única pessoa que eu fiquei em fila na Bienal pra conhecer foi o Maurício de Souza, né? E eu lembro de uma interação muito fofa da minha mãe com o Pedro Bandeira na Bienal que nós fomos. A gente tava passando numa área que é tipo uma área por fora, sabe? Que a gente tava cortando. Mas assim, dentro do evento, mas nas margens, né? E aí eu lembro que era perto de onde eles tinham montado o palco e tal. Aí tinha uns engradados, aí eu tava passando com a minha mãe. Aí ele tava parado numa engradada. Eu não sei se ele ia entrar pra falar no café literário, eu não sei o que era. Eu sei que a gente tava passando pelo lado de fora. A minha mãe olhou e falou assim, olha ali o Pedro Bandeira, mas ela falou muito alto. Assim, porque tava meio vazio, sabe? Aí a galera correu. Assim, não, ele olhou, ele tava de costas, ele olhou pra trás, ele acenou, ele falou, oi, não sei o quê. Aí a minha mãe, oi, Pedro. Aí eu, ai, meu Deus, mãe, você quer ir lá tirar uma foto? A gente vai lá. Aí ela, não, que tira foto, não sei o quê, porque a minha mãe não gostava muito de foto, né? E aí, foi muito engraçado, que ela, olha ali. Chamou a atenção dele. Assim, chamou, ele acabou ouvindo, né? Legal. O Pedro Bandeira, ele é todo um senhorzinho, né, e tal. Então, assim, eu gosto de uma galera, mas eu, sei lá, eu mantenho a minha distância, sabe? Do tipo, o autor ali, beleza, tô olhando seu livro, sabe? É muito bom isso aqui. Mas eu não tenho essa pira de conhecer as pessoas, de ir lá e falar, sabe? Eu tenho... E uma coisa que eu achei legal é que a área do Arts Alley tava insuportável. Insuportável no sentido de que tipo, você não conseguia chegar perto. E aí, isso eu achei bacana. Tava bem que as pessoas estavam ali, né, vendo os artistas, comprando as coisas dos quadrinistas, dos escritores ali do nacionais e tal. Eu achei bem bacana. Mas eu achei uma puta sacanagem que ficou muito mal localizada onde botaram aquela galera, cara. Não, e não tinha, assim, outra coisa que a gente pode reclamar, tá, gente? E assim, nós não... sem fim isso aqui. E que fique claro, a gente não tá aqui pra meter o malho pra dizer que a Bienal foi horrível. A gente tá apontando as coisas que são erros recorrentes e as coisas que foram erros dessa edição, até porque... Né, caso você pretenda ir na próxima, você já vai ciente de algumas coisas. Por exemplo, os informativos, aqueles mapas que eles colocam ali, não servem pra... Não, até teve, mas não serve pra merda nenhuma. Porque você chega lá e tá lá o mapa. Pavilhão 2, área infantil, palco principal, praça de alimentação. Porra, mas é só isso que tem? Aí quando você chega lá, mundo de coisa. Pessoal, mais uma reclamação. É extremamente mal sinalizado. Não, esse ano tava uma merda. De verdade. Todo ano a Bienal tem um livrinho. Eles realmente esse ano eles não fizeram. Em papel jornal, tá, gente? Então, tipo, não é uma coisa super elaborada. É em papel jornal. Mas é um livrinho destacando tudo o que vai ter no evento por data. Então, tem um mapa, né, do piso dos pavilhões, marcando os estandes,
os horários de tudo. Eu não sei por que esse ano eles não fizeram. Ó, Mel, preciso ser justo. Teve outras editoras, teve uma outra editora que eu não lembro agora que o pessoal tava elogiando, que fez um mapinha e tava distribuindo, e tava todo mundo, caralho, essa editora tá com um mapinha muito melhor. Eu ia falar isso, eu preciso ser justo. Eu vi um grupo que tava com um mapa, mas eu não sei de quem era. Eu ia até... Era uma editora, eu não sei qual é a editora, então. mas uma editora que fez, disponibilizou na internet, eu acho, mas eles estavam dando lá também. E, tipo, era um mapinha muito bom do evento. Eu vi a foto na internet, né? Fez falta. Cara. E a Bienal, o ponto de entrada, você batia no pavilhão, você entrava, tinha um totem, que era tipo ponto de central de informação. Esse ano eles cagaram. Ou seja, tinha só a placa em cima e acabou. Era muito. Esse ano tava muito desorganizado. Muito desorganizado. Caiu muito a qualidade do evento como um todo, em questão de organização e de arrumação das coisas, tá? Quando a gente fala, a gente reclama da Bienal, e eu reclamei por um caralho, e vou seguir reclamando, porque por mais que eu tenha me divertido mesmo passando mal, e eu me diverti, eu ainda assim, eu tenho como fazer as críticas, porque tudo que fazia o evento ser bem organizado, ser bacana, eles foram tirando. E não botaram outra coisa, não consertaram, não fizeram, ou seja, tiraram a alimentação porque o pessoal estava reclamando dos restaurantes. Em vez de fazer uma parada direito, fiscalizar e entender o que estava acontecendo, tiraram a comida. Em vez de botar um negócio de comida. E aí só abre para fazer coisa de comida, coisas que possam esquentar no micro-ondas. O pessoal tava reclamando do Bob's, que as coisas estavam geladas horrível, no meio, porque o hambúrguer já vinha pronto. Já não é bom também, né? Ainda tem essa. Ainda vem congelado, para descongelar lá, cruz credo. Agora... Porque não pode montar a cozinha. Então, assim, como é que você quer que as pessoas fiquem num evento... Basicamente, de 9 às 9, porque é o horário do funcionamento, né? De 9 às 9, ou de 10 às 9. Como é que você quer que as pessoas fiquem num evento de 9 às 9 e você não fornece 3 coisas básicas? Que é banheiro, água e comida. É complicado. E foi isso que faltou. Mas ainda assim, Mel, para questões comerciais, o evento foi muito bom, tá? Segundo aqui, números, gente. Todos esses números que eu tô trazendo aqui, vocês acham facilmente pela internet. Estou com uma matéria aqui do G1, mas a Publish News também lançou, né? São dados oficiais do evento, para deixar claro. Que além, né, do recorde, né, de expositores, algumas marcas, Mel, bateram metas de 100% de aumento em comparação ao evento passado. Por exemplo, né, o caso da HarperCollins, que você mostrou aí, o Bob Good, né, que talvez por conta do Bob Good bateu, dobrou seu faturamento em relação à edição anterior. Era uma das poucas que eu entrei, teve umas que eu não consegui entrar, então não sei, mas foi uma das poucas que eu entrei e o preço de tudo tava com desconto. Sim. Porque teve algumas editoras que eu entrei, tipo Companhia das Letras, não tinha desconto. Mangá, não tinha desconto. Não. E não tinha, tá? Não tinha desconto mesmo. Era o preço de cá. Roku tava tudo caro. Ou seja, Roku, a Record, não tinha desconto. Então, assim, se eu só pegar o negócio aqui pra mostrar, vai falando aqui. Então, enquanto você pega, só pra fechar aqui os dados, ó, a Globo Livros teve um aumento ainda assim de 70%. Companhia das Letras e a Record tiveram um aumento de 65%. A Sextante e Arqueiro tiveram 60%. Tá? E depois tivemos a Intrínseca e a Ediouro com 45% de vendas. E a Roku registrou um incremento de 59%, né? 60% aí arredondando. Ou seja, para as grandonas, para ninguém foi ruim. Foi bom. Porque isso aqui é em comparação ao ano passado. Né? Então, assim, questão de venda, eles venderam bem. Né? Aqui, ó. Isso aqui, dá pra ver, dá, né? Sim. Esses livros custam R$80 cada um. Porque eles são capa dura, tá? Tudo do Tolkien custa caro para um caralho, tá? Foi R$40 cada um. Mas sabe o que era mais interessante? Pra quem não tá vendo, Mel, pra quem não tá vendo a versão em vídeo, tá vendo? Vamos lá, fala aí o que é. Eu estou aqui na minha mão, na HarperCollins, que eu comprei 2 edições em capa dura de histórias extras do mundo do Senhor dos Anéis, que é A Queda de Númenor e A Queda de Gondolin.
Cada um desses livros na Amazon, que é onde a gente ultimamente usa de parâmetro para fazer busca de preço, né? Eles custam R$79 cada um, porque são livros de capa dura e coisas do Tolkien custam caro. Eu paguei em cada um R$40. Mas sabe o que a dona HarperCollins estava fazendo? E que eu não vi as outras fazerem, pelo menos as que eu vi? O preço na Amazon estava igual. Sim, eu vi muito isso. Tá? Eu tava comparando na hora. O preço na Amazon estava igual. E as outras editoras não fizeram isso. Porque isso é uma jogada muito inteligente. Porque quem aqui que está ouvindo, né? Que não olha um livro numa livraria e fala, eu vou olhar na internet para ver se na internet está mais barato. Porque aí o que acontece? Se não estiver, se tiver o mesmo preço, você leva na hora. E foi exatamente isso que a HarperCollins fez. Por isso que ela está no topo aí da lista. Porque isso foi uma atitude muito inteligente. Foi uma jogada muito inteligente. O Bob Good ajudou as vendas também. Não, o Bob Good com certeza. O Bob Good com certeza, sabe? Mas assim, isso eu acredito que também influenciou bastante, de você ir lá olhar e falar, pô, vou levar esse livro aqui. Ah, deixa eu ver quanto que tá esse livro aqui na Amazon. Estratégia de precificação. Se tivesse diferença de dinheiro, era, sei lá, R$2 de diferença. Aí o cara já tá ali, ele já compra, né? Ele já tá... Era tipo R$1 e alguma coisa, sabe? Então, assim, as outras, eu não entrei pra ver, mas as que eu entrei das coisas que eu estava procurando, que era mangá, não tinha diferença. Inclusive, na Amazon tava mais barato e segue mais barato. Estavam vendendo preço de capa. E os outros livros que eu tava olhando, que não eram coisas assim que, né, me interessavam, eu nem comprei muita coisa na Bienal. Eu comprei um Funko, mas não comprei, sabe? Comprei livro e falei, meu Deus, um Funko. E aí... Mas assim, as pessoas, eu acho que tem aquela coisa da necessidade de você levar algo ali na hora. Tem que levar alguma coisinha. Né? Por isso que a HarperCollins, por conta do rolê dos Bob Goods, gente, como eu falei, é R$25. Você ainda está, né, na internet. Você vai lá e você olha o Bob Good, você leva. E aí você tá ali dentro, você olha, eu vou levar isso aqui. Pra vocês terem noção de um outro negócio da HarperCollins, de novo, do Senhor dos Anéis, que tinha todo um espaço de Senhor dos Anéis, né? Inclusive fiz foto com a minha tatuagem lá e um dia essa foto vai ver a luz da internet. O livro, que, gente, é horrível. Aquela edição, ela é horrorosa. Ela serve só pra você enfeitar, porque pra ler não dá. Que ela parece tipo mini bíblias, que são umas edições de capa de couro. É horrível. É bonitinho ali. Gente, tava R$120. Aquilo ali, quando lançou, custava 800. R$120. Então, assim, isso é um desconto. Isso é um preço. Na verdade, o preço a gente sabe que já é aquele ali, né? A gente sabe que quando as coisas estão com desconto, que na verdade aquele ali é o preço real daquilo. Então, tem o preço real, tem o preço de capa, a gente sabe como é que Exatamente. Então, tipo assim, a gente está pagando, na verdade, o preço de capa. Então, esses descontos que a gente vê aí é o preço de capa, é quanto custa para a editora e, né, zero margem de lucro. Uhum. Né? Então a gente acaba pagando o preço de capa, que é basicamente o que acontece na Bienal. Quando tem alguma coisa com desconto, a gente está pagando um preço que é o preço de capa, que é o que ele custa para a editora no todo fazer. E aí ela vai botar um preço em cima do preço de capa. Geralmente a Amazon lucra, né, como a gente falou, porque ou em outros podcasts, porque a Amazon vende abaixo desse preço de capa. E são coisas que as editoras não conseguem competir, é vender abaixo desse valor. Então, assim, se eu paguei R$40 num livro do Senhor dos Anéis de capa dura, ele custa R$40. Ele não custa os 80, Exatamente. Tá? Só para vocês deixarem claro. Ele não custa os 80 quando ele foi lançado. O valor dele real deste produto é R$40. Inclusive, vale lembrar que esse ano estava para ser votada, né? Acho que eles deram uma congelada aí, mas estava para ser votada a lei anti-Amazon, né? Que a gente chegou a falar lá no... A Lei Cortez, programa, a Lei Cortez, que o pessoal chamou Lei Anti-Amazon, né? Que era para ajudar a congelar o valor dos livros de lançamento durante um ano, para tentar competir com a Amazon e tal. E eu achei ótimo que você entrou nisso, que já era o outro tópico que eu ia pegar, a gente viu que a Amazon, que é Bienal, ela é ótima para venda. Né? Logicamente que a gente está pegando aqui, gente, os números das grandes editoras, dos grandes estantes. Tá? De novo, se você está dentro da bolha literária, dos autores menores, né, menos conhecidos, das editoras pequenas,
talvez não tenha sido tão bom. A gente sabe que participar de uma Bienal é caro, então talvez tenha gente que não tenha lucrado, talvez tenha gente que tenha ficado no 0 a 0, talvez tenha gente que tenha sido no prejuízo, tá? Não é uma opinião aqui majoritária. Não sei, Mel, e aí eu queria até puxar isso, porque às vezes a questão da venda é importante, lógico, é lucro, né? Estamos falando de capitalismo aqui. Mas a Bienal também, você querendo ou não, é uma ótima vitrine. Se você for uma editora pequena, às vezes uma editora junta com 2, 3, né? Pega um mesmo stand, a gente já vê isso acontecer. E ali o cara produz conteúdo por um ano inteiro, sabe? Para redes sociais. Não sei se você viu o stand do Compiladas, que era um stand de madeira. Não tô lembrado se eu passei. Como se fosse mais ripa, não é ripa? Compensado. Uhum. Era um stand de madeira compensado e o nome era Compiladas. E eram várias editoras. Isso pra mim foi um dos pontos altos, assim, tá? Pra mim no evento, né? Na feira. Porque na verdade Bienal é uma feira, como eles se chamam. Bienal se chama de feira. Que eram várias editoras que era a primeira vez que elas estavam ali na Bienal. E eram tipo 12 editoras num mesmo stand. Aí tinha um espacinho como se fosse uma mini banca. E aí eram umas coisas muito diferentes, porque era um negócio que falava de identidade... Como é que se diz? Falava de feminismo, falava de design, falava de geopolítica, falava de história, falava de artes, falava muita editora LGBT, a identidade. gente viu lá também, mais independente. Exatamente. Então, Bacana. tipo, era tudo nesse troço aí. Eu falei, caralho, que foda. Eram muitos livros, muito legal, né? Achei bem bacana. Então, assim, ter essa oportunidade e tinha um banner falando. E eu vi uma menina que estava trabalhando, né? Que tinham vários atendentes, cada um responsável por uma dessas editoras, né? Falando, é a primeira vez dessas editoras na Bienal. Eu achei muito foda. E eram livros muito foda. O que eu posso dizer, né, da minha experiência, você contou aí, eu comprei algumas coisas lá. Bienal, se alguém me perguntar, Thiago, Bienal é bom para comprar? É por 2 razões. Assim, né, se a gente for pôr aqui. Se tiver essas promoções boas, como a Mel falou, se você der a sorte de às vezes você tá querendo um livro, você vai no stand da editora e ela fez essa promoção de um box, né? Às vezes você compra o box e aí mais alguma outra coisa, e aí você ganha desconto progressivo, é bacana e tal, então é legal, tá? Mas tinha muito livro que estava preço de capa, muito mais caro do que a Amazon às vezes, né? Livro didático de ciência política, de história, que é um negócio que eu gosto bastante, estava caríssimo. Eu vi um livro lá do Gilberto Freire, estava R$270, assim, cara. Eu falei, olha, desculpa. Tinha uns negócios que eu falava, gente, tá fora, assim, ninguém vai comprar isso. Fora da casinha, gente. Por exemplo, eu fui no stand da editora Príncipes, que é uma editora muito legal, gente, que ela faz uns livros mais econômicos e ela publica muita coisa que tá já, assim, em domínio público. Então ela vai, sei lá, desde... uma puta de uma malandragem. Desde, sei lá, clássicos da nossa literatura, né, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo e tal, até, sei lá, Dostoiévski, sabe? Então ela lança coisas que já são clássicos aí e tal. Em edições econômicas, eu gosto, eu recomendo bastante, eu compro muito deles. Eu tô mostrando aqui, ó, nessa última Prime Day que teve, um box do Essa de Queiroz, ó, tá até fechado ainda, que eu nem abri. Vem 3 livros. Eu paguei R$28, meu. R$28. Eu comprei, eu passei na Princípios, eu comprei. Então, aqui, sabe... Aí. E os livros são legais, cara. São econômicos, mas são bonitos. Mas aí, só pra fechar. Tá sem vídeo. Só pra vocês saberem que eu tô segurando 3 livros, tá, gente? Foi isso que o Thiago viu. E aí, só o que a Príncipe tava fazendo? Ela tava pegando esse box aqui, tá? Ela tá fazendo isso com outros livros. Ela pegava esse box, ela destrinchava e ela vendia cada livro, tipo assim, um livro 15... sabe, 2 livros 25. Então, gente, eu sei, tem que vender, tá lá e tal. Mas quem conhece não vai comprar. Porque sabe que o valor não é aquele.
entendeu? O valor não é aquele. Às vezes o É cara muita pode... malandragem, cara. Ele pode até olhar o box e falar assim, eu quero esse e esse. Esse eu não quero. Então ele vai lá e paga individualmente, tá tudo certo, sabe? Agora a gente... E assim, cara, umas caixas, umas ilhas, Mel, os livros todos jogados lá em cima e você passava garimpando e tal, uma loucura. O que eu comprei bastante lá foi Cornwell, né? Dei a sorte de achar livros do Cornwell que eu não tinha ainda, da saga do Sharp e o 1356 que eu queria muito. Comprei algumas outras coisas. A Joyce comprou coisa na Livraria do Senado, que estava muito boa. Inclusive, a gente passou lá, ela pegou algumas coisas. E eu adoro os estandes de sebo, de livraria, sabe? Porque eles estavam fazendo tipo assim, um livro, qualquer livro, 20. 2 livros, 30. 3 livros, 50. Eu me fiz, né? E aí eu mergulhei ali, fui comprando e tal. Então, assim, se você... Teve uma que foi a editora Alt, né? Que todo mundo foi lá e comprou um monte de coisa. Tava impossível. Eu não consegui entrar. O que eu comprei na Princípios, que eu tenho... Assim, né? E aí vai entrar... Fazer só um disclaimer aqui. Eu tenho lido muito livro em inglês, né? Muito, 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 muito. E aí eu olhei e falei, eu comentei isso com um amigo, né, que tava comigo, e ele falou assim, tem uma editora que tem livros em inglês. Gente, R$10. Sim. Eu sou a pessoa da promoção. Era R$10 cada livro. E aí eu comprei Frankenstein, que eu nunca li. Inclusive esse daqui que eu comprei, eu só achei esse e ele tá com erro na capa. Ele tá com uma rebarba extra aqui na capa, né? Tá remendado igual o monstro. Eu comprei o Jardim Secreto. Obviamente eu fui lá, olhei, folheei, né? E comprei um livro que eu olhei e falei, ai, que capa linda, vou levar. Eu não sei nem do que é. O que é isso? Mas é alguma coisa, tipo uma vibe Orgulho e Preconceito. É isso. Não sei nem quem é esse homem, eu nunca ouvi falar nesse autor, não sei se é autor ou se é autora, porque, né, tem pseudônimo escrito Foster depois. Eu achei a capa linda, era R$10, eu falei, é isso, vou levar. Mas é alguma coisa na Inglaterra, de 1800 bolinha, eu gosto. E os capítulos são curtos. Eu falei, é isso. Comprei 3 livros em inglês, R$10. Inclusive, uma coisa que eu sinto falta na Bienal é que já teve alguns outros estandes com livros em outros idiomas. E eles não fazem mais, né? Eles não têm mais. Tipo, onde você conseguia achar livros famosos. Tipo, sei lá, o Jardim Secreto até o Frankenstein. Você achava em outros idiomas. Porque tinham editoras que importavam e vinham. Hoje em dia... Né, como diz o meu amigo, as pessoas não estão lendo nem português ainda, porque... Tá complicado. Então você assim, ainda quer que as pessoas leem inglês, é foda. Resumindo, tá? A Bienal é bom para fazer compra? Mas tem que fazer o que a gente fez. Tem que ir para garimpar, não adianta você ir superficialmente. Vai para garimpar, vai com paciência, toma, sei lá, um remédio para dor, para não ficar com dor nas pernas, no pé. Porque você tem que andar, tem que garimpar, tem que ficar se abaixando para olhar ali as coisas. Então, assim, dá para comprar coisa boa, Thiago? Dá. Se você tiver sorte, como eu tive com os livros do Cornwell, por exemplo, né, pegando livro a 10, 15 reais, que eu paguei, livro de 60, 70 reais, é bem legal. Agora, se você for atrás de best-seller também, você não vai achar muito barato. Muita diferença entre a Amazon. Tem que ter isso em mente também, tá? Então... é legal, dá para comprar. Fico feliz que as editoras tenham lucrado, né? Isso é bom, porque é sinal que o evento do próximo ano todas estarão lá, né? Já que viram que vale a pena. E eu espero realmente, cara, que as editoras pequenas, as editoras independentes, ninguém tenha ficado ruim, sabe? Pelo menos no 0-0 e usado o evento como vitrine, que é uma grande vitrine. Então, eu torço muito e espero muito. Eu não sei como são os trâmites, né, para você comprar um espaço, né, mas eu espero realmente que seja acessível, né, cada vez mais acessível para as editoras independentes. E por falar em acessível, Mel, teve um tópico na internet que eu achei muito legal, eu queria trazer para cá, né, que eu estava até conversando com uma menina lá no Threads. E ela tava falando que ela fez um tópico dizendo que a Bienal era um evento acessível
E eu contrapus dizendo o seguinte, falei, olha, a Bienal é um evento popular. Ela tá aí há 40 anos, ela leva um monte de criança, um monte de colégio e tal. Ela é popular. Acessível, nem tanto. A Bienal esse ano estava R$ 42 a inteira, né? 21 a meia. E meu pai que achou que a Bienal era de graça? Coitado. Se ele tiver mais de 65 anos, para ele não é? Acho que é gratuito. Ou é meia também? Acho que é meia também. Acho que ninguém paga de graça, né? É meia. Não. Estacionamento. Acho que criança só até 1 metro. Entra de graça. Estacionamento, R$ 45 para você ficar lá. Né? Tem as comidas, essas bebidas que a gente falou, mais os livros. Não é um evento... Água, R$ 7. Coca-Cola, R$ 12. Rio Centro, R$30. É longe que só um cacete. Até para quem mora na Barra, é ruim chegar no Rio Centro. Porque pega aquele trânsito todo ali, Avenida das Américas e tal, fica uma merda aquilo ali. Então, se você botar na ponta do lápis, passagem. Eles estavam fazendo uns ônibus especiais que saíam, né, de algum lugar, de alguns locais. Ônibus saindo da Zona Sul, ônibus saindo aqui de Caxias, né, indo direto. R$70 esse ônibus. R$70, tá? Digamos que o cara esteja aqui... O Rock in Rio faz, que é um ônibus especial, que você sai do Rock in Rio, ele te deixa num ponto X, num bairro do Rio de Janeiro, né, que você obviamente escolhe. E de lá bairro que você vai e volta. E de lá você vai pra sua casa. Eu voltei de BRT, eu falei, né, eu fui de Uber, porque eu não sabia antes eu tivesse ido de BRT, muito mais rápido, muito melhor. Foi a primeira vez que eu andei de BRT, eu nunca tinha andado, porque... Tem uma estação em frente. Eu não ando, né? Tem a estação em frente. Eu fui com esse meu amigo, ele que pagou a minha passagem, porque ele passou o cartãozinho lá, senão até eu comprar a porra do bilhete já era. Aí eu desci em Madureira, e de Madureira eu peguei um Uber pra vir pra casa. Porque eu não tava conseguindo chamar o Uber, cara. O Uber tava R$200 pra sair de lá. Então, impossível. Foi um saí... que o pessoal, que eu reclamei, eu vi o pessoal reclamando, que não tinha um lugar para desembarque e embarque de passageiro de aplicativo, porque muita gente usou. Muita gente usou. E assim, tem questão de dinâmica também, isso aí não é nem culpa especificamente do evento, né? A gente sabe que quando tem grandes eventos, a dinâmica na região aumenta e fica caro mesmo por conta dos aplicativos, né? A gente não pode nem colocar essa questão de preço. Um ponto de... mas tava... Não tava. Eles até estavam apontando, tipo assim, olha, aplicativo para ali, mas você não tinha uma área, entendeu? Era tipo assim, você fica ali pela beirada do... Não, você fica ali pela beirada do estacionamento, né? E aí eles param ali, você embarca e vai, mas assim, não tinha uma área... Pra você ter uma noção, no início, nem na entrada, eu cheguei um pouco mais tarde, quando eu fui no sábado, eu cheguei tipo 1 hora, né? E eu já tinha comprado o ingresso antes. E aí, quando eu cheguei, tinha um cara falando, o pessoal que já tá com o ingresso antecipado direto na entrada. Porque não tinha uma sinalização para indicar que se você já tinha comprado o seu ingresso, era só você ir direto. As pessoas estavam na fila, fizeram uma fila para quem ia comprar e para quem ia entrar, e tava todo mundo junto, sendo que era para ficar separado, sabe? As pessoas ficaram na fila à toa, porque elas não sabiam que elas não precisavam ficar na fila, era só entrar. Só chegar lá e mostrar o seu QR Code para você poder passar. E aí, assim, se a gente for pensar, o cara que, sei lá, se eu tivesse, né, pego esse seu ônibus especial, ele aí de volta R$70. Cara, só para entrar no evento, eu gastaria R$130. Eu não comprei nada, eu não comprei um único Bob Good. Eu só entrei no evento, paguei R$130. Eu só existi aqui, eu paguei R$130. O cara que vai com o pai, a mãe e o filho, que vão de carro, um carrinho ali, tem o combustível, né, e tal, vai pagar o estacionamento, para entrar no evento, a família já gastou R$150. Não comprou nada. Não, essa família, mais os ingressos, é R$500, basicamente. Entendeu? E aí você... Porque se você arredondar o ingresso, R$50 cada um. Então você tem ali, tipo, 2 adultos, pai e mãe, não pagam meia. R$50, ou seja, R$100. Mais a criança, 25, 125. Mais um outro adulto, se for um idoso, paga meia, R$150. Aí vai fazer um lanche, vai comer mais um hambúrguer congelado do Borges. Aí R$150 mais os 50 do estacionamento. R$200. R$200 mais 30
né? Porra. 3, 6, 9, 12, mais 120, R$320. E aí você não compra nada. Porque é R$320 de ingresso, estacionamento e é isso, acabou. Então assim... acessível não é. Ele é popular, ele não é um evento acessível. Sim. Né? Ele é famoso, é diferente. Eu fico feliz que muitas escolas ainda vão, né? Fazem excursões. Eu vi muitos alunos de colégio público. E hoje em dia eles têm um voucherzinho, né? Que a prefeitura dá para eles comprarem livros. Bem legal. Não é uma campanha política aqui, gente, mas a gente tem que reconhecer também que o Eduardo Paes e a Prefeitura do Rio se moveram bastante com essa questão da capital do livro ser no Rio de Janeiro, assim, né? O Eduardo Paes pode ter os defeitos dele, mas ele é um puta homem do marketing, assim, né? Fez evento, teve evento lá na Praça Mauá, outros eventos espalhados pelo Rio de Janeiro. Então, eles investem legal, sabe? Investiram legal nessa questão aí. Fica o elogio aqui também. Mas é isso, né? Não é um evento acessívelzão. Sabe? Thiago, mas todo evento... Não, não é acessível nem no sentido de acessibilidade mesmo. Porque eu vi muito cadeirante reclamando que eles não conseguiam entrar nos estandes. Porque as filas estavam enormes, elas estavam fechando eles todos faziam os aqueles cercadinhos de filas super apertados ali para você passar. Não, eles não conseguiam entrar. Se eles conseguissem entrar, o stand foi projetado de uma maneira que eles não conseguiam andar dentro do próprio stand. Eles não conseguiam entrar dentro do stand. Sim. Porque não tinha espaço para cadeira de rodas. A cadeira de rodas não passava. Então, agora, sabe, é acessível para quem? Agora, uma observação, Mel. Né, a gente já vai encaminhando aqui pro final, antes da gente fazer nossas considerações, sobre público em geral. Né? O que eu vi, e eu queria saber a tua opinião também. Né? O que eu vi bastante. Vi muita família, fiquei feliz de ver, assim, você via em alguns lugares claramente que a mãe ou o pai ali, a tia, enfim, não eram leitores, não estavam interessados no que estava acontecendo, mas levaram, né, os seus filhos, seus sobrinhos, seus afilhados. Eu acho isso muito legal, incentivar mesmo, leva lá essa molecada para gastar energia, para gastar dinheiro ali, se tiver e tal, tranquilo. Gostei muito. Muita gente de mala, carregando mala. Isso foi um negócio que eu fiquei puta. Sabe do que eu lembrei? Sabe do que eu lembrei? Sabe criança saída de escola com mochila de rodinha? Sim, não, a galera empurra a mala. Que a criança não tem noção de que aquilo ali ocupa uma porra de um espaço. Não, e aí era a pessoa aqui e a mala tava aqui, tipo, ocupando o espaço de mais 3 pessoas. Eu falei, mano, eu amaldiçoei a... bebê com livro, com coisa dentro, entendeu? Levaram o carrinho. Teve uma hora que a Joyce estava andando assim, eu dei um puxão nela que ela ia trombar, né? Não caiu. Eu falei, cuidado aí o neném. Ela, que neném? Aí apontou pro carrinho, o carrinho de coisa, de bolsa, de livro, de garrafa térmica. Eu falei, caralho. Né, arrumaram um carrinho pra trazer. Não, então, o negócio da mala, eu fiquei muito puta, porque as pessoas... Gente, a gente tem que pensar que as pessoas, o brasileiro no geral, não tem muito noção do coletivo. Então você tá pensando no seu. Eu tô aqui com a minha mala, com os meus livros, então, tipo, se você quiser passar, foda-se. Você dá a volta. Não sou eu que tenho que tirar um negócio. Pra mim é similar. A criança com mala de rodinha saindo da escola, que aquilo ali é uma arma na mão das crianças, eles não sabem arrastar aquilo ali na rua, e pessoas que andam com guarda-chuva na chuva. Os ouvintes antigos sabem as nossas histórias com crianças e mochilas de rodinha, né? Que a gente... Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não tem porquê. Algumas vezes. E muito jovem, muito adolescente. Essa coisa dos livros hot, né? Dos romances hot, dark romance, os livros, né, LGBT. Você vê um público forte. Aliás, o público LGBT representou em mais uma Bienal, tanto indo como consumindo e estando lá exposto. Eu vi muitos casais realmente juntos ali, sabe? Sem se preocupar. Porque a gente sabe é um ambiente seguro, né? A gente sabe que alguns ambientes não são hostis, então eu vi realmente, sabe, ali bem à vontade. Fiquei muito feliz com isso, que eles se sintam seguros com esses espaços. E uma loucura, né? Essa coisa do instagramável, do tiktoker, né? Como que os estandes que tinha um totem, que tinha uma decoração, um LED, um negócio, não tem jeito, gente.
o público jovem, principalmente, ele é atraído por essas coisas. Né? Ai, pô, tá uma fila horrorosa aqui, eu tô querendo comprar o livro, mas eu tenho que ficar aqui numa fila aqui com 300 adolescentes, porque eles querem tirar uma foto ali com um boneco andrógeno. Porra, mas é isso, cara. O mercado é isso, a molecada tá atrás disso, não tem jeito. E os estandes entenderam, tanto que, né, a Darkseid, né, que a gente falou, tava com cosplay, né, tava lá o Chapeleiro Louco, tava o Valak, né, lá do livro, do filme da Freira, tava a boneca da Annabelle, então, porque eles sabem que tem isso, tinha uma cartomante e tal. Gente, não tem jeito, né, você quer tirar foto, você quer registrar, porque a Bienal, ela também é ela já virou, né, um grande evento instagramável. É bacana você postar, fui na Bienal, comprei eles estão se referindo a eles como parque de livros, né? Sim, sim. Então tem que entender que as coisas estão mudando mesmo. Né? Tem que entender isso. Você teve mais ou menos essa impressão em relação ao público? Cara, eu entendi, porque assim, como você falou no início, né? E eu não vou me estender muito, não. Mas como você falou no início, eu sou uma pessoa que eu tô cronicamente online. E eu fico muito no Threads. E eu faço o meu algoritmo trabalhar para mim de uma maneira que eu vejo as coisas que me interessam. Então eu vejo muita coisa do meio literário gringo, muita coisa lá de fora, e muita coisa daqui. E aí eu consigo fazer esse comparativo, né, dos tipos diferentes de públicos que tem, né? Porque obviamente são lançamentos diferentes, são outros públicos, são outras pesquisas, são outras, como é que se diz? Recorte demográfico, recortes sociais, são outras coisas. E aí eu vi que tinha muita gente falando, pós-Bienal, né, dias pós-Bienal, não a feira como um todo, falando muito do tipo, a Bienal é um consumismo, que não sei o quê, né, porque o TikTok está incentivando as pessoas a consumir e tal. E eu entendo parte dessa crítica, e até concordo, que é aquela coisa do FOMO, sabe? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Então eu sinto que o que parte tá aí, isso obviamente eu tô generalizando, né? Nem todo mundo é assim. Mas eu sinto que essa coisa do TikTok nos jovens, do incentivo da leitura, por um lado é sim extremamente positivo, o incentivo à leitura, né? De você incentivar um costume que é um hábito muito bom, é um hábito saudável da leitura, mas eu também entendo que jovem, por ser jovem, o cérebro tá ali, não está completamente desenvolvido, né? Isso não sei o que estou falando, é a ciência. Eles também não querem ficar de fora. Então, muitas vezes, aquele livro vai ser comprado para ele mostrar que ele comprou o livro. Não necessariamente aquele livro vai ser lido. E aí eu não vou estar aqui julgando se aquela pessoa vai ler ou não. Eu estou falando dentro desse recorte de que a pessoa falou de que a Bienal virou um antro de consumo. Sempre foi. É uma feira. É uma feira. O intuito da feira, de quem está ali, é vender. E tá assim, tá tudo bem, né? A questão não é essa, né? Eu acho que a questão, para mim, que eu entendi quando eu fui ali, eu sempre gostei muito da Bienal, né? Sempre, sempre, sempre. Eu acho que, né, o Thiago, assim como eu, a gente ia com a escola, né? Eu lembro, eu tenho uma memória de Bienal muito boa, né? Que é o meu pai, que eu não tinha, tipo, com quem ir, né? Depois que eu fiquei adulta e tal. Uhum. Mas eu queria ir na Bienal. E aí, não, você não vai sozinha. E não tinha Uber na época, tá, gente? Nem 99. Então, tipo, era táxi. E aí eu conseguia convencer meu pai. E meu pai não lê, tá, gente? Meu pai não lê. Meu pai não é leitor. Nunca foi. Meu pai ia comigo. Então, tipo, eu tenho essa memória de ir com ele, de ficar do lado de fora dos estandes. Ele ficar do lado de fora dos estandes. Eu entrava. Eu escolhi os livros. Então, assim, por anos ele me levou à Bienal para comprar os livros. E aí o que eu entendi é que o meu hábito de consumo de livro mudou muito por conta do Kindle. E principalmente porque eu comecei a ler em outros idiomas. E aí eu não tô querendo pagar de pedante, não, tá? Não é isso. É que como eu até conversei isso com um meu amigo, né, que foi comigo. Como eu comecei a ler muito inglês, abriu-se um leque Lógico. de outras opções
de autores e de histórias que não chegam no Brasil, que as editoras ainda não traduziram, não licenciaram, não publicaram. E não tem. Tipo, não tem aqui, né? E aí eu até brinquei com ele que eu me sinto um pouco a Xuxa. Ai, no Brasil não tem livro pra mim, sabe? Igual a Xuxa falava, tipo, não tem homem pra mim no Brasil. Eu fiquei brincando com ele. Porque as coisas que eu quero ler não é o que a galera tá lendo. Então, assim, por mais que eu esteja cronicamente online e ali, naquele meio, eu não tô lendo o que essa galera tá lendo. Eu já li Rafael Monte, não gostei. Nada contra o cara, não é o meu tipo de leitura, né? Não tô fazendo nenhuma crítica a ele, tipo, li, eu li acho que uns 2 livros dele, eu falei, tá, não é pra mim, mas que bom que o pessoal tá lendo. Eu fiquei muito feliz que tinha muita coisa nacional e tinha muita área nacional dentro dos estandes, achei isso muito foda. E achei isso muito foda porque isso é uma coisa de um lado positivo que o TikTok trouxe. Sim. Porque como esses jovens querem estar próximos dos autores, eles fazem muita questão de consumir conteúdo nacional. Que era uma coisa que a gente, na nossa geração, não tinha isso. Não tinha essa sede, não sabia essa a cara vontade. dos autores. Se o cara passasse do seu lado, não sabia que era ele. Exatamente. Hoje em dia, com o TikTok, né, essa coisa dos booktokers e os influencers, você tem essa proximidade com os autores, que é boa e ruim dentro da mesma proporção, mas isso fica um ponto para um outro dia, que eles querem conhecer, eles querem falar, nossa, o seu livro me deixa muito feliz, eu gosto muito do seu livro, né, ele me ajudou muito e tal. E eu acho isso muito foda. Isso é um mérito do TikTok. Sim. TikTok trouxe essa proximidade. Então, tipo assim, eu fiquei muito... Por mais que eu tenha entendido que o meu lugar de leitora não é mais nesse círculo, né? Eu tô, tipo, circulando por fora dessa bolha, digamos assim, né? Eu tô ciente da bolha, mas eu tô circulando fora dela. Eu fiquei muito feliz do que eu vi. Estão indo, né? As coisas estão se movendo. Exatamente, as coisas estão fluindo, as pessoas têm um espaço que antes a gente não percebia, a gente não tinha essa noção, mas que eles fazem questão. Então é muito bom que tenha essa entrada dos jovens de trazer essa proximidade com os autores nacionais e de querer estar perto dos autores nacionais e a Bienal proporciona a leitura. Né? E a Bienal proporciona. Então, tipo, isso eu achei muito foda. Por mais que eu não seja o público. E aí, a gente volta no início, que vocês entendem o rolê da crítica? Que por mais que eu não consuma, que eu não seja o público, a crítica é isso, é você ver a diferença da coisa. Eu reclamei muito da Bienal, mas por um outro lado, tem esse lado muito foda de ver o quão os jovens, por conta do TikTok, estão enaltecendo o mercado literário nacional e os autores independentes nacionais. Isso é muito bom. Sim. E assim, né, já vou dar minhas considerações finais aqui também. Eu corroboro com tudo isso que a Mel falou. Tem vários assuntos que dá pra gente puxar sobre isso, né, sobre essa coisa também que tem um lado meio negativo, como tudo na vida, né, mas essa coisa dessa pressão, às vezes, que as redes possam ter de você fazer book haul, de você metas, né? Tipo, ai meu Deus, eu preciso ler tantos livros por mês, senão eu não vou bater as minhas metas. Isso é um outro rolê. Isso é um outro rolê todo que a gente pode comentar até uma outra vez aí, né? Se vocês quiserem, então é uma outra oportunidade que a gente possa falar de literatura aqui. Mas tem um lado positivo, eu acho que recomendar livros, cara, trabalhar livro com a molecada é bom, né? O pessoal que fica só no livro de autoajuda lá, café com Deus Pai, café com teu pai, café com a tua mãe e tal, cara, tá tudo certo. Eu acho que assim, tem espaço para todo mundo, tem público para todo mundo. Eu tenho algumas observações, quem me segue nas redes sociais já me viu falar sobre isso algumas vezes. Eu tenho alguma restrição com quem coloca a leitura utilitarista, nessa coisa de livros de autoajuda ou livros de desenvolvimento pessoal, como são chamados agora, essa coisa de fique rico, seja foda, comande as pessoas, influencie as pessoas, libere seu mindset, use hacks mentais e tal. Eu tenho um pouco de... que sempre existiu, né? É uma coisa que sempre existiu, mas eu tenho um pouco de restrição com quem pratica a literatura utilitarista, ou seja, que acha que só esse tipo de livro, e não tem problema nenhum em você ler esses livros, mas quando o cara acha que só esses livros é que prestam, e que você lê um romance, lê uma ficção, uma perda de tempo, porque é inútil,
sabe? Então, assim, eu fico pensando, o cara ele não quer ler um livro, ele quer virar um algoritmo, ele quer virar um robô, ele quer virar uma máquina, né? Ele acha que lendo aquilo ali ele vai estar no suprassumo da humanidade, não é isso. De novo, deixando claro, não tem problema nenhum em ler e consumir esses livros. Porém, eu acho que quem se limita só a isso, achando que toda outra literatura é inútil porque ela não tem esse senso de desenvolver uma performance, eu tenho um pouco de restrição em relação a isso. Em outras bienais eu vi um público mais voltado a isso, hoje nem tanto. Tá? E tem uma questão aí também, só fazendo parêntese, teve muita gente reclamando dos Bob Goods, né? Desculpa te cortar, gente. Não, tudo bem. A lista de mais vendidos não é lista de mais lidos. As pessoas têm que parar com essa mania e tudo tem de reclamar. Hype, meu. Lembra quando tinha aqueles livros de colorir em formato de jardim secreto, mandala? Exatamente, Floresta Encantada. Gente, de novo, a gente falou isso da outra vez, é só vou falar isso rapidinho. Tem a ver com preço. Da mesma maneira como livros de autoajuda ficam no topo dos mais vendidos, livros de autoajuda são baratos. Em comparação a livros de ficção, eles são muito baratos. Eles custam menos de R$40. Então, assim, se está na lista dos mais vendidos, não é necessariamente mais lidos. E é livro. As pessoas, mas Bob Good não é livro. Da mesma maneira que a Bíblia não é. Mas tá ali. Porque a Bíblia é um livro de estudos. A gente já falou sobre isso. Seria lá na edição que a gente recomendou, que a gente explicou. Senão as pessoas que a gente falou disso. A gente tá diminuindo a Bíblia, não é isso. A gente já falou isso. Se vocês quiserem saber do que eu tô falando, vocês vão lá ler. A Bíblia não é livro, não é um livro de leitura, é um livro de estudos. E se fosse para classificar, eu colocaria como material didático, porque é um livro de estudos. Material didático são livros de estudos, assim como a Bíblia. Coloque como livro de filosofia também, né? Pode ser, porque aí encaixaria na questão da teologia, porque falaria de religião, assim como o Alcorão, assim como o Torá, enfim. Então, gente, só fiquem com isso em mente. Livros de autoajuda estão sempre na lista dos mais vendidos, porque são livros baratos, geralmente eles custam menos de R$40, geralmente são livros que as pessoas dão de presente, e não quer dizer que mais vendidos é mais lidos. Sim. Inclusive, vai ter muita gente que comprou o Bob Good e nunca mais vai botar a mão nele, não vai pintar nada. A gente sabe que isso acontece. Eu pintei também. Meia página desde que eu comprei. Hype, aqui. Tem coisa que é hype. Comprei até as canetas, Thiago. Aquelas canetas de ponta dupla? Comprei. O tablet tá em cima desse negócio. Achei um ótimo tá certo. tripézinho pra botar aqui. Hype mais passion. Mas tá certo. Então, assim, gente, tem vários assuntos que se conectam nisso aqui que a gente pode trabalhar em outras oportunidades. Mas, resumidamente, cara, é um evento gigante. Eventos gigantes têm problemas, né? Nunca vai ter, eu saí pra ir numa Bienal, no Rock in Rio, na Feira da Previdência, e estava... Não, cara, porra, é complicado, é gente pra caralho, é coisa que atrasa, você se machuca, tropeça, come comida ruim, tá tudo certo. Quando você vai pra grandes eventos é isso aí, a gente sabe que nunca vai existir, né, nada ideal. O que a gente fez aqui foram as críticas pontuais, né, de coisas às vezes que são até recorrentes, né, questão da água que a gente já falou, da alimentação e tal, mas em nada disso é um demérito. A Bienal continua sendo um evento que eu acho foda pra caralho, sabe? Você tem um evento de literatura, cara, no Rio de Janeiro, desse porte, eu acho incrível, algo que já entrou pro calendário da nossa cidade, eu acho isso bem bacana, sem contar que, Thiago, eu tô querendo começar a ler, ou eu leio, mas não leio muito, eu não vou nem comprar um livro. Vale a pena ir na Bienal? Vale. Porque é um ambiente de literatura, cara. Por mais que seja essa coisa do hype... Vale a experiência. Vale a experiência. Você respirar, você pegar os livros, cara. Pega os livros na mão, tal. Às vezes não é todo mundo que tem a opção de entrar numa livraria. Vai lá, pega um livro, conversa com alguém, faz uma amizade, dá uma folheada. Respirar o ambiente de Bienal é algo que é uma ótima experiência. É uma coisa que acontece a cada 2 anos, cara. Sabe? Se você tá em casa, tem disponibilidade, vai sempre, eu recomendo sempre, né? E por fim, para fechar, uma coisa que eu percebi muito nessa Bienal, uma quantidade inacreditável de gente espirrando e tossindo. Se tiver outra pandemia, podem crer que começou na Bienal, porque a quantidade de gente espirrando...
Tava uma loucura. Aí volta no que eu falei da aglomeração. Muito obrigado. Volta no rolê do que eu falei da aglomeração. As pessoas parecem que esqueceram que a gente passou por uma pandemia. As pessoas completamente esqueceram. Pagaram da mente que a gente passou por uma pandemia e que 700 mil pessoas morreram. Bobagem. Que isso? Né? Pouca coisa. Morreu uma Bienal. Exatamente. Gente, aglomeração não é bom. E aí eu vou falar uma coisa bem mesquinha aqui. Vou sim, que eu sou rancorosa. As mesmas pessoas que eu vi no Threads estavam reclamando de as pessoas falarem que estava muito cheio, porque a gente tem que ficar feliz de estarmos uns barrando nos outros e sorrir como nossos ombros tocam, não sei o quê. Ah, não, aí não. Todo mundo que falou isso falou que estava doente. Eu ri e bate palma. Falei, bem feito. Isso é karma, não gostou? Então tem que ficar feliz que tá doente, que o nariz tá escorrendo, que tá com febre. É isso, mano. É isso. Então com essa discórdia, com esse rancor no coração de mim. É isso, com rancor eu falei que eu ia reclamar. A gente vai pro nosso encerramento. Vambora! Ao final de mais uma edição do Zoneando Podcast, onde falamos sobre a Bienal do Livro 2025. Este evento maravilhoso, esse caos maravilhoso que é uma Bienal, né, esperando aí o ano que vem. Um programa bem bacana, onde a gente conseguiu falar de literatura, de livros, né? Lembrando mais uma vez, se você gosta desse assunto, eu recomendo, escuta lá a nossa edição 373, né, onde a gente falou sobre a pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil em 2024, né, os dados serão esse ano, que é um programa que se conecta direto nesse aqui. Eu acho que quando você ouvir os dois, vai ter acho que a gente consegue abrir um leque de assuntos para trabalhar, mas é isso, né? Aquele momento então, Melissa Andrade, você, recados, jabás, aí, alguma coisa que você quer comunicar às pessoas? Acho que é o mais do mesmo. Continuo fazendo lives na Twitch. Tô passando por umas questões aí, então as lives estão um pouco erráticas. Mas eu tenho feito lives pelo menos 3 a 4 vezes durante a semana e domingo de manhã. Eu tô pensando ainda como é que vai ser, mas eu vou criar um quadro novo para domingo de manhã, que é o Senta que lá vem fofoca. Que a gente vai ler historinhas de internet e, né, debater aí as histórias da internet. Eu acho que vai ser uma coisa bacana, mas eu vou ver como é que funciona isso ainda. E basicamente é isso. Estou aí nas redes sociais, principalmente no Threads, né, cronicamente online no Threads. Mas é isso, lives na Twitch 3 a 4 vezes na semana, na parte da tarde mais de noite, e domingo de manhã. Perfeito. Só procurar, @? @itsmelissabz em todas as redes sociais. Muito bem. Gente, recadinhos de sempre. Lembrando mais uma vez que você pode conferir as edições do Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Ou seja, você pode conferir a gente aí no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, no iTunes, tá? Ou na versão em vídeo do nosso programa aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube, youtube.com/zonae, onde tem conteúdo toda semana, review, análise de filmes, séries, reação de trailer, nossas lives de quinta-feira, né, que são sempre muito loucas, e toda sexta ou sábado uma edição do Zoneando para vocês curtirem aí, tá bom? E procurem a gente nos principais agregadores e aplicativos, Zoneando com Z. Não se esqueça de classificar a gente, dar um coraçãozinho, estrelinha, joinha, que ajuda aí os algoritmos, os motores, né, a indicarem a gente para outras pessoas, né? E deixa nos comentários aí do YouTube ou lá do Spotify, onde quer que você queira, né? O que você achou da Bienal esse ano, se você foi, se você é de outro estado, mora em outro lugar, conta um pouquinho como é a Bienal, cara. A Mel falou um pouco da Bienal de São Paulo, para saber do pessoal lá do Nordeste, como é que é a Bienal de vocês, pessoal do Sul, cara, conta aí nos comentários um pouquinho, isso é mais ou menos esse caos que a gente falou aqui, se você tem vontade de vir para o Rio de Janeiro, e se vocês quiserem mais programas falando de livro, literatura, deixem nos comentários também, e a gente retorna aqui nisso. É isso, gente, ficamos por aqui, até semana que vem, um abraço, até mais, valeu! Tchau, tchau!